Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia no Poliedro, e vamos agora para mais um plantão online. Bom, temos aqui uma questão muito interessante que foi trazida, né? Que na verdade dá para dividir em três. Eu aqui separei basicamente três slides para comentar cada uma dessas três partes da questão. Vamos começar então pela primeira parte, né? Que vai perguntar se terremoto seria sinônimo de tectonismo. Então a gente já pode responder bem objetivamente que não, tá? Não é sinônimo, embora esses termos estejam associados. Então vamos falar um pouco do que é o tectonismo. Tectonismo é simplesmente um termo que a gente usa para descrever o processo de movimentação das placas tectônicas, tudo bem? A gente sabe que a crosta terrestre, a litosfera, ela tá, na verdade, ela não é homogênea, ela está fragmentada em diversos blocos rochosos. E esses blocos rochosos recebem o nome de placas tectônicas. Existem dezenas de placas tectônicas, tá? E elas estão, entre aspas, flutuando sobre o manto terrestre, né? E as correntes de convecção ali do manto fazem com que essas placas se desloquem alguns centímetros por ano em diversas direções diferentes. Então, o tectonismo simplesmente mostra para a gente que existe uma dinâmica de movimentação das placas tectônicas. Agora, essa movimentação das placas tectônicas, o tectonismo, gera uma série de fenômenos geológicos. Ou seja, esses fenômenos geológicos são consequências do tectonismo. E quais são esses fenômenos, né? Erupções vulcânicas, ou seja, vulcanismo, processo de falhamento, ou seja, formação de falhas, processo de subsidência, ou seja, rebaixamento de porções da crosta, processo de surgimento, ou seja, erguimento, né, levantamento de porções da crosta, formações de fossas oceânicas, formações de cadeias de montanhas, e então que são os dobramentos modernos. Então a gente consegue observar que o tectonismo ele implica uma série de fenômenos geológicos e um deles é a ocorrência de sismos ou terremotos. Tudo bem? Terremoto então é uma consequência do tectonismo, não é sinônimo não. A outra parte da pergunta é a seguinte, né? Se terremoto e vulcanismo seriam formas de pirogênese, orogênese ou de falhamento, né? De falhamentos. Bom, na verdade, respondendo objetivamente também, não, tá? Eles não são formas de pirogênese, de orogênese, nem de falhamentos. Na verdade, tanto terremoto como vulcanismo são fenômenos geológicos que são gerados pelo tectonismo, que são gerados pela movimentação das placas tectônicas. Tudo bem? Agora, o que é importante também a gente observar? Tanto terremoto como vulcanismo, quanto os falhamentos, eles vão estar associados a esses processos de orogênese e às vezes um pouquinho também na epirogênese, tá? Na orogênese, na verdade, isso é muito mais visível. Por quê? A orogênese é aquele processo de deslocamento horizontal das placas tectônicas, tudo bem? Então, o que acontece, né? A gente pode ter limites aí, no caso de os limites orogênicos, que podem ser convergentes, quando as placas convergem, né, na mesma direção, divergentes, quando o movimento das placas é oposto, ou transformante, quando ocorre um deslizamento paralelo em direções opostas entre as placas. Bom, o que acontece, né? Vamos pegar como exemplo aí uma área de convergência tectônica, uma borda convergente aí, onde a gente tem uma borda continental com uma borda oceânica, né, em processo de convergência, como é o caso aqui do oeste da América do Sul, né, onde a placa de Nazca está em convergência com a placa sul-americana. O que a gente consegue observar nesses processos de orogênese? A formação, por exemplo, de dobramentos modernos, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, processo de terremotos, essa área aqui, né, da América do Sul, no oeste da América do Sul, é muito famosa pela ocorrência de terremotos muito fortes, inclusive de alta magnitude na escala Richter, formação de fossas oceânicas, que também existem aqui, vulcanismo, tem diversos vulcões ali, principalmente na região do Chile, e também falhamentos, formação de falhas. Todos esses fenômenos geológicos ocorrem em áreas de convergência tectônica, tudo bem? Então, eles estão associados ao processo de orogênese. Agora, no caso de processo de epirogênese, eu posso observar também esses fenômenos geológicos? Epirogênese, primeiramente, é o que? Né? O processo de deslocamento vertical das placas. Normalmente, quando a gente tem epirogênese, são processos muito lentos, tá? Muito menos impactantes sobre o ponto de vista de formação de relevo quando a gente compara com a orogênese. Então, é mais comum nos casos de epirogênese ocorrerem falhamentos, tá? Isso é um pouco mais comum.
Terremotos e vulcanismo são um pouco mais raros, eles normalmente não vão estar diretamente associados à pirogênese, embora até possam ocorrer também. E finalmente chegamos na última parte da pergunta, também muito interessante, que vai questionar se terremoto, vulcanismo e falhamentos vão estar relacionados exclusivamente a algum tipo de limite. Bom, para responder isso, basta a gente lembrar quais são os 3 tipos de limites que existem entre placas e observar quais são os fenômenos geológicos que podem ser associados a cada um deles. Então, no slide anterior, a gente viu que nos limites convergentes ocorre formação de falhas, né? Ou seja, falhamentos. É possível haver formação de terremotos também, com certeza, né? E também é perfeitamente possível a ocorrência de vulcanismo, certo? Vamos ver os limites divergentes, que são mais comuns, por exemplo, né, em áreas de assoalho oceânico. Como essa foto aqui, né, à direita, né, no canto superior direito, está mostrando para a gente. Nos limites divergentes, é também perfeitamente possível a ocorrência de vulcanismo, com erupções vulcânicas, inclusive, né, em áreas subaquáticas, né, no interior, lá no fundo dos oceanos. É bastante comum a ocorrência de erupções vulcânicas, que posteriormente se transformam em basalto. É perfeitamente possível também a ocorrência de terremotos, normalmente com uma intensidade na escala Richter menor do que nos limites convergentes, mas também perfeitamente possível. E também é possível a formação de falhamentos, tá? Então, não é exclusivo dos limites convergentes, isso ocorre também em limites divergentes. Vamos ver agora os limites transformantes, né, que são muito interessantes porque eles são caracterizados aí por um deslocamento paralelo, né, entre as placas aí em direções opostas. É perfeitamente possível a formação de falhas nesse tipo de limite de placas. Aliás, o que está mostrado aí à direita é efetivamente uma foto, tá? Isso aí fica na Califórnia e é chamada falha de San Andreas. É uma falha super famosa, super simbólica lá da Califórnia. O que a gente está vendo aí é essa flecha vermelha apontada para baixo, né, mostrando o deslocamento da placa norte-americana e essa seta vermelha apontada aí para cima, mostrando o deslocamento da placa do Pacífico. Então elas se movem paralelamente, mas em direções opostas, formando falhas gigantescas como a falha de San Andreas, tá? E também terremotos, não é rara a ocorrência de terremotos nessas áreas, inclusive se espera um terremoto de grandíssimas proporções na Califórnia, não se sabe quando, né, mas ele é chamado de The Big One. E realmente muita gente fica preocupada de que possa causar um grau de devastação gigantesco em diversas cidades na Califórnia, mas sismos de menor intensidade são muito comuns nessa região também, tá? O vulcanismo já é um pouco mais difícil de estar associado, mas de todo modo isso mostra pra gente como, né, não existe uma exclusividade desses fenômenos com tipos específicos de limites, tá? Esses fenômenos podem ocorrer praticamente em qualquer tipo de limite de placas, tudo bem? Bom, espero que tenha ajudado e até mais!